Beleza. Pronto, já está gravando. Então, pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E hoje nós temos uma tarde especial de muito conhecimento com duas pessoas que eu admiro muito nessa perspectiva de profissionalismo, no que se refere à área de relações internacionais. E hoje nós oficialmente abrimos o primeiro e único projeto de relações internacionais do Rotaract Clube Universitário de Natal Sul, Distrito 4500, para o ano rotário 2020-2021. Esse projeto ele foi pensado em ser um projeto de execução única, melhor dizendo, em um único projeto executado ao longo de toda a gestão, de modo que nós consigamos concentrar nele diversas atividades e que desde a etapa de como pensar em conseguir novos parceiros internacionais, como pensar de forma profissional na realização dessas parcerias e automaticamente na execução dos seus projetos, o TUNS agradece a participação dos companheiros Genário Ribeiro e Beatriz Franca, vulgo Belinha, por terem aceito o convite de vir contribuir com essa construção científica conosco, trazendo todos os seus conhecimentos na área. E, a título de informação, o projeto ele se chama Conectuns, Conhecendo o Mundo através do Rotaract. E a primeira atividade desse projeto consiste em a execução de uma mesa redonda, ou de uma roda de conversa, como queiram, intitulada Internacionalizando o Meu Clube, por onde começar e o que fazer. E no dia 2 deste mês, de agosto, nós temos a honra de receber em nosso distrito o companheiro Genário Ribeiro. O companheiro Genário, ele é graduado em Relações Internacionais e mestrando em Ciência Política pela Universidade Federal de Pelotas. Ele foi e é alumni do programa de intercâmbio de jovens do Rotary, da Alemanha, distrito 1830, durante o ano rotário 2012 e 2013. Para o ano rotário 2020-2021, o companheiro Genário ele está ocupando o posto de diretor de Relações Internacionais da MDIO, Rotaract Brasil, e no ano rotário 2019-2020 eu tive a grata felicidade de ter sido RD junto com o companheiro Genário. Então, Genário, seja muito bem-vindo a nosso clube. Esperamos que essa tarde de hoje seja para você tão proveitosa como será para a gente. E ao seu lado, nós temos a companheira Beatriz Franca, vulgo Belinha. A companheira Belinha ela é graduada também em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba e graduanda em Direito pelo Centro Universitário Uniesp, na cidade de João Pessoa. Durante o ano rotário 2019 e 2020, a companheira Belinha ela esteve ocupando o cargo de diretora distrital de Relações Internacionais da representação distrital de Rotaract do Distrito 4500. Então, para a tarde de hoje, nós esperamos que consigamos construir um debate coletivo em como pensar melhor em nossas estratégias em conseguir parceiros internacionais. E assim, eu transfiro a palavra para os companheiros Genário e Belinha. Sejam muito bem-vindos e a qualquer momento que vocês precisarem de alguma coisa, estamos aqui para ajudar. Então, a palavra é com vocês, pessoal, e vamos que bora. E aí, pessoal, boa tarde. Como o Julian já me apresentou, né, eu sou a Belinha, por motivos de que minha mãe escolheu o nome, meu pai escolheu o apelido, é isto. Aí eu queria perguntar ao Genário, quem é que começa primeiro, quem começa falando? Diz aí. Boa tarde, pessoal. Então, também já fui apresentado. Meu nome é Genário, eu sou aqui do 4.680, o distrito mais ao sul do Brasil, por isso eu estou de casaquinho, aqui está frio. Já vou explicar meu nome também. Os meus pais são pessoas peculiares e gostavam muito de um antropólogo que escreveu um livro e tinha um personagem no livro que se chamava Genário, e aí eu tô aqui carregando este fardo, mas tudo bem, já aceitei. Anos de terapia servem para isso. Eu acho que começa tu, porque é uma parte mais geral. Não sei, a gente vai se contribuindo, né? Eu não sei pela Beatriz, Belinha, mas acho, assim, por mim, podemos todos ir contribuindo, né? É bom quando a gente tem uma troca de ideias dinâmica. Gente, é que nem aquela música, não se reprimam, tá certo? Porque o que acontece? O Gília, quando ele veio me fazer o convite, eu tô até aqui anotado o que ele disse no áudio, que era explicar como se pensar de forma profissional, tudo isso que ele já disse, né? Só que eu sinto que, como graduada em relações internacionais, muitas vezes a gente começa com coisas muito básicas, entendeu? Que a gente, de certa forma, acha como básico, mas no cenário internacional ele conta muito, certo?
Então, gostaria de agradecer a presença e vamos dar início, então, certo? A área de RI é uma diretoria que, na minha opinião, ela pode ser aplicada de diversas formas, né? Que isso, quando a gente já entra, já recebe essa diretoria, é um baita impacto, pá! Então, não sabe como lidar, só respirar aí. Mas eu acho que toda a estrutura dos cargos dentro do Rotary, do Rotaract e do Interact, eles têm essa conexão muito grande. Mas eu acho que a diretoria de RI ainda tem mais, tá certo? No geral, o Rotary já é muito internacional, pelo fato até dos objetivos que eles têm, que são baseados nas ODS e tudo mais. Então, eu quis trazer uns 3 pontos que eles seriam mais gerais na hora de se pensar em como agir como diretor de internacionais, tá certo? Aí, o primeiro que eu pensei foi buscar ser transdisciplinar. E, assim, eu não sei se algum de vocês é formado em relações internacionais, além de mim, do Genaro, ou se faz relações internacionais, eu sei que tem um pessoal do meu clube. E meu clube é muito conhecido por ser um clube de relações internacionais da mesma universidade, o que quem é de outra universidade sofre. O Gília já está assim, dizendo, é mesmo, o Lucas também. Eu sei, desculpa, amores. Então, dentro de relações internacionais, quando a gente se depara na graduação, a gente já sabe que num período você vai pagar uma cadeira de direito, de economia, de política, de história, não sei o quê, é um negócio que é meio assustador. Então, já exige muito disso do internacionalista, de ser transdisciplinar, de chegar e, tipo, ver como pode conectar diversas áreas numa só. Então, é como eu já tinha dito, dessa questão da estrutura dos cargos e tudo mais, porque eu estou em Fundação Rotária agora e eu estou vendo que muita coisa que eu estava pensando como Fundação Rotária, a diretora de internacionais do meu clube também pensou. Entendeu? Então, por isso mesmo que eu disse que é muito... acaba tendo uma conexão maior com os outros cargos. E, além disso, eu também acho que, por estarmos dentro do Rotaract, já somos muito incentivados a sair e pensar fora da caixa. Que essa transdisciplinaridade, ela necessita disso, né? Que a gente faça algo diferente, que a gente, de certa forma, nos mova para ter um certo jogo de cintura e tudo mais, e é isso que eu também queria trazer até na própria ideia de elaboração de projetos. Porque a partir do momento que a gente é transdisciplinar, que a gente pega não necessariamente vários cargos, mas pode ser só num cargo de internacionais, e a gente pega um modelo de projeto, certo? Que ele já é meio, de certa forma, estabelecido. Eu acho que a gente sempre tem que trazer essas questões de como pegar isso e transformar para a realidade. E isso vai conectar com as outras 2 coisas, os outros 2 pontos que eu vou falar, certo? Eu espero que dê para construir na cabecinha de vocês um triângulo. Aí começamos com o transdisciplinar. Ok? O segundo ponto, que para mim, assim, é muito relevante, é a questão da cultura. Porque, gente, é aquela história. Cada cabeça é um mundo, né? Cada cabeça é um mundo. Eu acho que é muito essencial a gente entender as individualidades das pessoas. E isso na forma de se aproximar, isso na forma de construir um projeto, isso na hora de até estabelecer uma simples conversa, uma simples conexão para fazer, tipo, um clube irmão. Eu acho que a cultura é muito necessária. Então, eu sempre bato muito nessa tecla, tipo, quando eu estava como diretora na gestão passada, do Distrito 4500, eu sempre dizia isso, gente, verifiquem também as culturas, o que é que pode ser diferente, o que é que vocês convergem, o que é que vocês divergem, entendeu? Na hora de convergência, principalmente, assim, de problemas, eu dizia que é necessário você ter um intercâmbio de problemas, entendeu? Tipo, qual é o problema que está acontecendo na Índia, porque o pessoal, assim, quem já foi diretor de internacionais sabe que indiano, assim, brota no seu WhatsApp. Eu acho que, assim, meio que coincidindo, brota no WhatsApp, chega, assim, com uns projetos do nada. Moça, bora participar do projeto tal. Bora, moço, bora. Gostei da ideia. Mas eu acho necessário esse intercâmbio de problemas para que, até mesmo na hora de você fazer um projeto com outro país, você possa desenvolver uma solução que, talvez, assim, acabe se adequando aos 2, sabe? E essa questão de cultura, tipo, até na hora de entrar em contato também. Gente, que eu fiz umas anotações aqui, que eu tô vendo, para tentar falar tudo certinho, para não esquecer. E uma das coisas que eu coloquei, que eu disse, brasileiro é um ser humano sociável, certo? O brasileiro é incrivelmente sociável, todo mundo, o mundo inteiro tem essa visão do brasileiro muito festeiro, sociável, etc. Então, cuidado na hora que você for se aproximar de uma pessoa de outro país, entendeu? Você não pode chegar, tipo, não é que não pode, mas o ideal é ter cuidado. Eu vou entrar em contato com alguém do Japão.
O Japão é tudo aquele negócio assim, distância, entendeu? Respeito. Então, bora respeitar também as particularidades das pessoas no que tange a isso também, entendeu? É sempre algo que eu tento lembrar aos diretores que na hora que for entrar em contato, alguém que está na América Latina, ok, vai ser tão caloroso quanto a gente. Mas, assim, quando você está entrando com pessoas de outros países, entendeu? Eu sempre friso nessa tecla, entendeu? Na hora de entrar em contato e tudo mais. E também lembrar que, assim, dentro de relações internacionais, algo que eu percebi é que tudo pode ser um ponto de uma grande mudança. Como assim? Desde o comportamento até o fuso horário, pode ser algo que interfira. Porque, por exemplo, eu falei a questão do Japão. São 12 horas de diferença. Então, a gente sabe que pode ficar até mais difícil você estabelecer uma ponte com alguém num país asiático, entendeu? Do leste asiático, Japão, Coreia, China, por ali. E exatamente por causa desse fuso horário. Então, eu sempre sugiro, gente, deem uma olhada também na América Latina. Na América Latina tem muitos clubes de Rotaract. Inclusive, é outro ponto que no Japão tem mais clubes de Rotary do que de Rotaract. E outros clubes, outros países também por ali. Eu acho que Sri Lanka, Tailândia, tem mais clubes de Rotaract, por aí vai. Entendeu? Mas todos os detalhes, na hora de você fazer uma ponte com outro país, contam. Entendeu? Que é isso até um dos pontos que eu quis trazer. Eu quis trazer 2 pontos que nessa parte da cultura eu vou falar muito dessa conexão com o país, da gente buscar o fora, mas no terceiro ponto eu vou falar muito da gente buscar o que está fora e aplicar dentro. Tá certo? Mas isso sim, eu falo esse tipo de coisa para não estimular ninguém, certo? Mas é porque na hora que você for fazer uma conexão, você for fazer uma parceria, eu sempre sugiro, assim, olhar os detalhes. O diabo está nos detalhes, gente. Eu acredito, assim, super nessa frase, entendeu? Então, buscar tudo de forma mais detalhada, certo? Se eu puder te complementar, Beatriz. Claro, fica à vontade. Eu não sei se eu te chamo de Beatriz ou Belinha, mas enfim. Tanto faz. Eu vou atender os dois. Se você trazer assim, Bia, eu também atendo. Tá. Não, uma das coisas que a gente... na verdade, essa parte da cultura me lembrou de 2 exemplos, assim. Tem uma frase do Frei Beto que eu gosto muito, que é: a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, a gente tem que sempre pensar que o local de onde as pessoas vêm ou onde elas estão vai influenciar muito a maneira como elas agem. Isso serve para nós, isso serve para as demais pessoas. Quando a gente fala com um alemão, por exemplo, que é a experiência que eu tenho mais direta por causa do meu intercâmbio, é uma coisa de outro mundo se tu interrompe ele. É uma questão cultural, assim, é uma ofensa muito grande. E a gente, que é do Brasil, da América Latina, a gente fala uns por cima dos outros, né? A gente interrompe, e a gente se entende. Não é uma questão de ofensa, muitas vezes é também, né? Não é uma prática legal, mas a gente tem culturalmente esse hábito de intercalar muitos assuntos, né? A gente abre parênteses e não fecha, enfim. É da nossa cultura também. Mas a língua alemã, porque a língua ela também influencia muito o modo como as pessoas pensam e agem, a língua alemã, o verbo da frase geralmente fica no final. Então, a pessoa só sabe o que o seu interlocutor quer dizer quando ele termina a sua fala. Então, a pessoa que está ouvindo a frase em alemão, ela só é capaz de entender ela quando ela tem a frase completa. Então, quando o alemão fala uma outra língua, ele tem essa mentalidade também, de que a pessoa ela só vai entender o que eu quero dizer quando eu terminar o que eu tenho para falar. E a gente tem essa mania de, né, ficar. Isso é uma dos exemplos que eu pensei. E a outra coisa é que quando eu estava na graduação, é uma coisa, vai servir para um exemplo mais abrangente, eu tive que fazer um plano de negociação para venda de suco de laranja congelado para o Irã, gente. Tá, é umas coisas malucas. Mas eu tive que pesquisar toda a matriz cultural do Irã para estabelecer um plano de negociação. E uma das coisas que aparecia em todos os lugares é: nunca use um terno marrom para negociar com o iraniano. E assim, de vez em quando é porque marrom na cultura indiana e iraniana e naquela região ali do sul da Ásia é a cor do luto, é a cor da perda. E então, de vez em quando, a gente manda um convite super bonitinho, uma arte super legal para as pessoas e a gente já acabou com o projeto ali. Porque a gente não pensou no que as cores significam para determinadas culturas.
Então, assim, eu concordo plenamente que a cultura é um fator essencial que a gente sempre deve cuidar ou tratar com outros clubes. Mas, enfim, deixa tu continuar. Não, mas isso foi, assim, incrível. Eu tava me lembrando que, porque eu sou K-popper, sabe? Infelizmente, eu já admito isso abertamente, entendeu? E por já tentar buscar coisas da cultura, etc., eu vi que se você escrever o nome de uma pessoa em vermelho lá, você está querendo a morte dessa pessoa. Entendeu? É os negócios assim. Então, por exemplo, se colocasse que a gente vai palestrar e coloca os nomes em vermelho, entendeu? E manda isso para um grupo lá na Coreia do Sul. O pessoal vai ficar assim, você só coloca nomes Death Note Feelings, exactly. Você só coloca os nomes, tipo, em vermelho de pessoas mortas, ou se você quer a morte delas, é um negócio assim, é super pesado. Então, todos os detalhes contam, porque essas individualidades criam exatamente a frase que você disse é perfeita para se encaixar aqui. Porque, por exemplo, vamos pensar num projeto. Entrei em contato com um Rotaract na Rússia, beleza, e quero tratar de questões da comunidade LGBTQ+. Eu posso fazer isso? Por saber, exato, a sua reação foi tipo, exato, mas as pessoas talvez não entendam que ainda é um país muito homofóbico, que existem leis que punem pessoas que têm relacionamento com pessoas do mesmo sexo, então eu tenho que entender esses mínimos detalhes, entendeu? São coisas que a gente já trata no Brasil de forma aberta, que a gente tenta fazer projetos, mas eu sei que não posso fazer esses projetos em determinados lugares, entendeu? Na verdade, não é não fazer. Eu sugiro que seja bom fazer, mas entender essas individualidades de cada pessoa. Diz, Julian. Gente, desculpa, eu não sei se... Inclusive, a minha sugestão agora é porque tá vindo tanta informação incrível que eu tô anotando tudo, mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que cabe para o momento. Eu não sei se vocês permitem que a gente tenha essa logística de fazer a pergunta só agora ou no final, enfim. Eu sei que é uma pergunta muito genérica, mas, assim, a nossa proposta, pelo menos a minha, enquanto diretor de Relações Internacionais, é que o nosso clube tenha acesso à cultura de diversos continentes, se possível, todos. Eu sei que é uma meta muito ambiciosa, mas coisas como essas que vocês estão nos passando, que eu particularmente não conhecia, podem interferir no sucesso desse projeto. Então, a pergunta é, existe algum local que a gente possa ter acesso ao maior número de informações sobre essas coisinhas, essas minúcias de cada continente, ou infelizmente a gente vai ter que fazer buscas individuais e malhar mais o bumbum na cadeira para conseguir encontrar essas minúcias? Ou vocês podem dizer, olha, você pode ter um compêndio de informações nesse link, ou buscar nesse site. Tem algum canto que a gente possa se basear? Pode desligar, fala, Genaro. Tô pensando aqui. Assim, se existe, eu desconheço. É um pouco difícil, assim. Na verdade, tu vai ter que fazer uma pesquisa país por país dos aspectos culturais. Né? Eu não conheço nenhum banco de dados que tenha isso. Acho que seria incrível, inclusive, ficar aí o projeto internacional criar um banco de dados sobre aspectos culturais de cada país. Mas não, eu não conheço. Eu também não conheço, não, porque, assim, certos conhecimentos que a gente adquire é pelo fato de que relações internacionais a gente estuda o mundo. Mas na hora do TCC, você não vai fazer o TCC sobre o mundo, né? A gente vai selecionando, assim, lugares específicos, uma conexão específica, uma política, não sei o quê. Então, por o meu TCC ter sido no leste asiático, ter falado da Coreia, etc., então eu sei desses pequenos detalhes, entendeu? Mas eu acho que se você tentasse pelo menos colocar aspectos culturais asiáticos, eu acho que certas coisas vão convergir e outras não, entendeu? Eu acho que tem que ser uma pesquisa bem mais aprofundada a respeito, para evitar dar errinho. Mas foi super cabível. É algo que a gente sempre tenta bater. Eu sempre tento bater nisso, de verdade. Eu sempre tento bater nisso porque a cultura, ela influencia muito. Agora a gente está nessa época de estar fazendo tudo por vídeo, tudo distante. Eu acho que ajuda muito na pesquisa prévia, porque quando você está sei lá, no Instituto Rotary, que você lida com pessoas de diferentes países, e talvez não entenda a hora de como você vai falar com alguém, porque já teve ano em que teve presidente da Índia, da Coreia, da Nova Zelândia, não sei o quê. Você não vai chegar necessariamente para um presidente da Coreia do Sul e vai estender a mão, entendeu? Porque todo mundo se cumprimenta de forma muito distante.
entendeu? Então, isso conta, mas eu acho que pelo fato de a gente estar distante, pela questão atual e fazendo tudo por meeting, por videochamada, facilita no processo de pesquisa. Inclusive, eu separei algumas perguntas para... Ai, amo. Separei algumas perguntas que geralmente eu me faço quando eu vou entrar em contato com algum país, com uma pessoa de um país diferente, que eu não tenho muito conhecimento. A primeira pergunta é um país que tem bastante clubes de Rotaract ativos, por motivos que, como eu já disse, do Japão. No Japão tem muito Rotary, entendeu? É um dos países, assim, que mais doa dinheiro para a Fundação Rotária, tem muito rotariano, etc., mas não tem muito rotaractiano. Na Ásia, eu sei que esses países como Tailândia, Sri Lanka, eles têm realmente muitos rotaractianos, eles fazem bastante projeto. Na Índia, a Índia, sempre mostrando para que veio, tem bastante Rotaract ativo e tudo mais, mas, assim, eu sempre sugiro que você veja qual é a presença do Rotaract lá. Eles fazem muitos projetos, eles são ativos, entendeu? É um país cujo comportamento das pessoas é introvertido ou é extrovertido, entendeu? De novo, batendo na mesma tecla do Japão. As pessoas não vão se cumprimentar, não vão se abraçar, não vão estender a mão, vai ser toda uma situação diferenciada, entendeu? Para você saber como se tratar, porque o brasileiro, já disse, é aquele ser amigável que vai, chega, abraça, entendeu? Mete um cheiro, hello, tudo bom, mas a gente não pode fazer isso com todo mundo. Qual é, de certa forma, a visão de mundo daquele país? Entendeu? Em determinados pontos, é como eu disse a questão da Rússia, da comunidade LGBTQ+. Na Índia, eu não sei se era constitucional, é isso que eu quero me lembrar, mas era proibido, salvo engano, por uma lei constitucional, era uma lei federal do país, que pessoas do mesmo sexo tivessem relações com pessoas do mesmo sexo, e isso ainda é muito comum no Oriente Médio, entendeu? Não era exatamente isso, era uma coisa meio subjetiva, assim, era relações não naturais, uma coisa assim, e aí a interpretação jurídica para eles era contra as relações LGBT. É exatamente isso. Então, tem que ver também, dependendo, quero tratar de meio ambiente, então quais são as políticas que o país tem com relação ao meio ambiente? Quero tratar da comunidade LGBTQ+, quais são as políticas que esse país adota com relação a isso? Entendeu? É sempre importante dar uma visualizada nessas questões, porque fica melhor na hora de fazer a ponte. E fica melhor na hora também de criar projetos que venham a ser palpáveis e que tenham até mais possibilidade de sucesso, entendeu? E a última pergunta que eu faço é quais são as dificuldades e realidades locais do país? Por motivos assim, dificuldades e realidades porque na América Latina, por exemplo, vamos tratar de mulheres. México e Brasil tem muitos problemas de machismo, de violência doméstica e por aí vai. Então, por que México e Brasil, tipo, um país daqui foi ótimo. Uma cidade daqui, um estado daqui não pode fazer algo no México, com o México, entendeu? Algum clube de lá, já que é um problema que converge, entendeu? Então, fica essas sugestões de perguntas. E o terceiro ponto, o último ponto, é essa questão de tornar o global local. Porque os diretores internacionais, na minha opinião, eles podem agir de duas formas, na maioria das vezes eles só agem da primeira, que é essa, fazer o contato daqui com alguém de fora. Que é sempre que a gente busca o fora, não como trazer isso aqui dentro. Conversando com a Edith, que, como eu disse, o meu clube é formado de gente de relações internacionais, e a Edith, inclusive, ela faz mestrado em RI. E conversando com ela, ela disse, Belinha, por que tu não traz essa questão do... Qual o nome? Tá por aqui. Mito do internacional. Achei. Mito do internacional. Porque já ouvi gente chegando para mim. Não, mas para ser diretor de internacionais, você tem que falar 1000 línguas, você tem que falar 5 línguas, você tem que ser fluente, você tem que ser viajado, tem que ter o passaporte todo carimbado, entendeu? Primeiro, ser diretor de internacionais no Covid, assim, agora não dá, gente, assim, não podemos. Consciência. Mas, exato, e o money também, o dólar. Mas, enfim. Gente, não é necessário. Não é necessário que você fale todas essas línguas. A tecnologia ajuda muito. Se você fazer, buscar fazer
dar um estudo prévio nos países, etc. Isso já ajuda muito, mas esse mito internacional é exatamente isso, é trazer as coisas de fora para dentro. Também conversando com a Edith, e isso foi há mais tempo, ela tinha dito que aqui em João Pessoa tem 2 cursos de Relações Internacionais, um na federal e um na estadual. Mas aqui em João Pessoa a gente não tem muita gente de RI trabalhando na área aqui. Entendeu? E a gente se pergunta por quê? Porque a gente não consegue trazer essa captação para cá. Entendeu? É algo que ainda falta de João Pessoa trazer essa captação internacional para cá. E é isso que eu quero trazer para vocês para o Rotaract. O que é que a gente pode pegar de fora e aplicar aqui? Um exemplo disso que a gente tem, que a gente estava aplicando no nosso grupo, era Círculos de Diálogo. Círculos de Diálogo é um projeto que foi criado lá na Nova Zelândia, que tem a intenção restaurativa, que um dos pilares, inclusive, do Rotary é a questão de paz e tudo mais. Então, a gente quis trazer essas questões para ser tratadas junto com um colégio público, uma escola pública. Então, a gente pegou, já selecionou os alunos, selecionou as pessoas que iriam participar, a idade, e trouxe esse círculo de diálogo, que é uma ideia da Nova Zelândia. Entendeu? Então, quais projetos internacionais que foram bem-sucedidos lá fora que a gente pode trazer aqui dentro e adaptar a nossa realidade? É por isso mesmo que existem as ODS, que a gente encontre um foco para que a gente possa trazer esses projetos para cá, que a gente possa criar coisas aqui. O próprio Rotary ajuda muito, que eu estava vendo no site do Rotary Internacional, projetos de Rotaract que foram bem-sucedidos, e um deles era falando era um projeto que foi aplicado na Sri Lanka, por isso mesmo que eu comentei muito, que eu estava lendo esse projeto, achei super interessante. Eu não sei quando é que ele foi aplicado, mas era ajudando mulheres com HIV, ajudando mulheres que tiveram HIV, dando capacitação para elas, capacitação profissional. E eu fiquei até pensando, não sei quantos clubes estão aqui presentes hoje, mas assim, já dando aquela ideia, entendeu, de projeto. Imagina, assim, que mulheres aqui de João Pessoa que perderam seus maridos por causa do Covid. E elas agora vão ter que entrar no mercado de trabalho, porque antes elas estavam trabalhando em casa e tudo mais. Por que não se pode fazer, então, a capacitação das mulheres, entendeu, para o mercado de trabalho pós-Covid? Tá entendendo? Então, tipo, são coisas que a gente pode pegar, que a gente acha que não tem nada a ver, entendeu? E, tipo, vocês não roubem a minha ideia. Já estou vendo aqui, amei. Gente, eu quero parcerias. Eu trabalho com parcerias, entendeu? Já roubei não, meu anjo, tá patenteado. Vou anotar aqui, entendeu? Assinado. Mas, enfim, brincadeiras à parte. As pessoas vão saber que foi roubada a ideia. É o quê? Ai, tá gravado. Obrigada, é verdade, tá gravado. Ô, Genaro, pare, viu? Você não disse isso. Eu vou fazer uma edição nessa parte aí. Atenção, galera de IP, cortem isso. Gracinha. Mas isso foi um exemplo, entendeu? A gente pode pegar diversas outras ideias que já foram aplicadas, que foram bem-sucedidas, que receberam prêmios, que a gente pode adaptar à realidade local. E é isso que eu quero trazer para vocês, entendeu? Tanto a forma que o internacionalista tem de pegar a sua diretoria e entrar em contato com alguém de fora, como simultaneamente pegar essas mesmas ideias que estão sendo aplicadas lá fora e aplicar aqui. Você não vai pegar, por exemplo, tipo, vamos proteger as geleiras. Não tem pinguim no Brasil para a gente preservar, entendeu? Mas, assim, você pega outras situações, você pega outras realidades e você adapta aqui, entendeu? Foram mais ou menos essas ideias que eu quis passar. No que tange a organizações, elas complementam muitas coisas que o Rotary também já defende e tudo mais, então por isso mesmo que talvez eu não tenha comentado organizações especificamente, mas, como eu disse, como elas convergem, então eu acho que fica muito mais fácil você fazer a ponte. Os países é que são mais preocupantes para mim, entendeu? Mas foram mais ou menos essas ideias que eu anotei, eu espero ter dito tudo. Eu tenho o Lobo-Guará, tem... eu amo as ideias. Mas é isso. Da minha parte, eu transmiti já as ideias que eu queria falar e eu queria agora passar a palavra para o Genaro. Maravilhosa. Concordo com tudo e algumas coisas vão parecer um pouco repetidas, mas eu acho que vou tentar ao máximo só complementar o que a Belinha já falou. Enfim, gente. Eu separei algumas coisas aqui também. Algumas eu já falei no meio da fala
da Beatriz, né, sobre as cores e etc., que são coisas que a gente tem que cuidar, essa pesquisa. Mas uma das coisas que eu queria desmistificar, eu acho, é a paz, né? Que a gente sempre pensa projetos internacionais. São na verdade, dois grandes mitos que eu quero destruir aqui para vocês. O primeiro é que o internacional só acontece da fronteira do país para fora. E o segundo é que a paz não é só ausência de guerra. Tá? Vamos começar pela paz. Existem dois tipos de paz, na verdade, isso até, o Rotary Internacional dá até um curso sobre isso, se vocês procurarem. Existem dois tipos de paz, que é a paz negativa e a paz positiva. E a gente pode agir nessas duas vertentes. A paz negativa, ela é a ausência de medo. É o momento em que a gente se sente seguro. Isso é a paz negativa. E é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em paz, né? A segurança, a ausência de conflito e etc. Mas a gente pode trabalhar muito com paz positiva. O que é a paz positiva? Paz positiva são todas as instituições, acordos, trabalhos, projetos, culturas que nos permitem não sentir medo. É basicamente a fundação para que a gente possa ter segurança. E a gente pode trabalhar a paz de diversas maneiras. Por exemplo, se a gente pega uma escola em que sofre muitos problemas com bullying e conflitos entre os alunos, e a gente trabalha comunicação não violenta, autoconhecimento, empatia com essas crianças. Isso é trabalho de paz. A gente está evitando conflitos. A gente está evitando que as demais pessoas daquela escola, daquela comunidade, se sintam ameaçadas ou que não tenham segurança. Então, esse é o primeiro mito assim, que eu queria destruir para vocês. A Velhinha quer falar. Que esse ciclo de diálogo é exatamente isso. A gente trata com as crianças, a gente primeiro quer construir uma boa relação com eles, né? E para mim são tudo crianças, mas é adolescente, mas é tudo criança. Quer construir essa ponte com eles, essa conexão, para que eles se sintam confortáveis e simultaneamente tratar dessas questões com a gente. A primeira reunião que a gente teve, tu não imagina, eles choraram assim, contando cada coisa que eles já passaram, entendeu? E a gente quer fazer deles fator de mudança, entendeu? Que isso já é um impacto. E era só isso que eu queria complementar. Perfeito. A outra coisa que eu queria desmistificar é que o internacional acontece só, né, no exterior. Na verdade, a gente vive um pouco assim, bem internacionalista da minha parte, mas a gente vive num mundo globalizado em que as relações internacionais elas ultrapassam qualquer nível e qualquer barreira que a gente possa colocar como fronteiras estatais. O projeto distrital, pasmem, projeto distrital de internacionais da gestão passada, aqui no 4.680, não envolveu nada que não fosse em território brasileiro. O projeto de internacionais que a gente fez se chamava Mundo Invisível e era para dar voz aos imigrantes e refugiados que estavam na nossa região. Para eles contarem as suas histórias, para ter alguém para ouvir. E a partir disso, a gente pensar projetos que pudessem auxiliar essa população. E aí, a partir do contato com esses imigrantes, surgiram alguns projetos, como doações de roupas de frio, porque aqui faz frio, né, gente? Eu sei que é uma realidade um pouco difícil de pensar, mas eu já estive no Rio Grande do Norte e eu senti muito calor, gente. Mas, enfim. E aí, muitas pessoas vêm de Venezuela, teve cubana, teve gente de muitos lugares, em muitos países que fazem muito calor. E aqui faz muito frio. Hoje até não tá frio, mas essa semana passada eu tava fazendo, sei lá, 5 graus. E aí esse pessoal sente muito frio e aí não tinha roupas e houve a doação. Mas isso partiu de uma necessidade identificada a partir da gente dar voz a essas comunidades, que a gente geralmente não vê. Isso, assim, esse foi um caso específico dos refugiados e imigrantes. Mas a gente pode conversar com migrantes para saber mais sobre a cultura do país, para fazer uma noite cultural, para diversas coisas. Assim, as possibilidades na Diretoria de Relações Internacionais, elas são múltiplas. E a gente não
não deve pensar, muitas vezes a gente pensa assim, mas a gente não deve pensar unicamente nas diretorias separadas, né? O Rotaract, os clubes, eles são um todo. E a diretoria de internacionais pode servir de fonte de parcerias, ela pode servir de... como é que eu posso falar isso? De um plus a mais. Ela pode dar não sei, ela pode trazer algo a mais para os projetos. Um adicional, um extra. Isso. Para os projetos de comunidade, para os projetos de internos, sabe? Pode combinar a diretoria de internacionais com basicamente tudo. Como a Belinha falou, a gente tem uma formação muito aí agora eu buguei. Multidisciplinar, né? A gente aprende sobre ciência política, economia, história, etc. E a nossa cabeça, assim, pensa muito em como misturar as coisas, tá? É uma coisa que a gente, inclusive, sofre depois, porque, por exemplo, eu cheguei no mestrado e aí eu apresentei meu projeto de pesquisa e a primeira crítica que eu recebi foi: mas para executar essa pesquisa você vai precisar mobilizar conceitos da história, da política, da economia. E eu falei, sim, eu estudei 4 anos como fazer tudo isso junto. Mas, enfim, eu não falei isso, né, porque eu ia perder minha vaga. Mas é o nosso modo de pensar, assim. A gente gosta de misturar as coisas e a gente tem uma tendência a olhar para o geral, além do específico, assim, tentar olhar as coisas como parte de um todo. Bom, dado isso, eu vou fazer um merchanzinho. Não, mentira. Primeiro eu vou falar que também corroborar com a ideia de a gente tentar, de vez em quando, trazer mais para a América Latina, tanto pela facilidade linguística, né, porque o espanhol é mais fácil de se compreender, a comunicação se torna mais fácil. Inclusive, dica, os uruguaios, o Uruguai ele não tem uma língua oficial. O Uruguai ele tem 2 línguas mães, que são o espanhol e o português, e apesar de o país todo utilizar o espanhol como comunicação, eles todos aprendem português na escola. Então, né, viu? Ó, tá aí um país que vocês podem se comunicar em português com muitas pessoas. E aí a gente tem, né, a comunidade, os países da América Latina com uma proximidade cultural e linguística, mas não se acanhem, assim, não se preocupem em tentar falar inglês com nativos de inglês, porque o inglês de vocês não é tão bom. Eu tenho certeza que o inglês de vocês é melhor que o português deles. Pensem nisso. E alguns países, aí também vai da nossa pesquisa cultural, alguns países se abrem mais facilmente se tu tenta falar a língua deles. Nem que seja um oi, tudo bem, eu não falo a sua língua, mas na língua deles. França, o pessoal da França é bem orgulhoso do francês. Até mesmo o pessoal da Alemanha, eles não costumam falar inglês direto, porque... principalmente se tu tá no país deles, porque antes tu precisa te humilhar, é a palavra que eles usam, mas te humilhar tentando falar uma língua que não é a tua, do que eles se humilharem tentando falar uma língua que não é a deles. Então a gente tem que dar o primeiro passo, assim, de, bom, quem é o maior interessado, e aí dá o passo em direção ao meio termo, né? Dá o primeiro passo em direção àquela pessoa. Quanto a projetos, eu trouxe aqui, só para a gente fazer uma breve análise, a nova definição de projetos internacionais do CNP, que ela foi alterada, essa gestão. Então, a categoria de serviços internacionais tem por objetivo promover a integração e a difusão de conhecimento e efetivo contato com outras culturas e nações, visando promover a paz, a compreensão e a boa vontade internacional. Vocês podem perceber que isso é bastante amplo, a gente pode trabalhar com paz, compreensão e boa vontade internacional nos mais diversos âmbitos. O que vai pegar para a gente, assim, são os critérios de avaliação. Eu não defendo muito que a gente faça os projetos pensando no CNP, eu acho que a gente tem que pensar sempre no impacto, né? O CNP é um adendo, né, que a gente pode cadastrar
ser chamado ou não, enfim, ganhar CDP ou não, mas o importante do projeto é o impacto. O projeto promove de maneira efetiva o compartilhamento de realidades e experiências entre os parceiros internacionais? Por que é importante essa pergunta, esse questionamento, esse critério de avaliação? Porque eu cansei de avaliar projetos internacionais que eram assim. Desculpem, né, caso alguém tenha escrito assim, mas enfim. A gente vai entrar na escrita dos projetos depois. O clube lá da Índia, né, que a Índia adora nos chamar, o clube lá da Índia X nos convidou para fazer um projeto, e nesse projeto a gente vai limpar a praia Y. E eles convidaram. Aí a gente disse, ok, vamos limpar a praia Y. Limpamos a praia Y, dissemos, oi, tudo bem, limpamos. Aí o clube lá da Índia falou, ok. Houve uma troca cultural? Houve uma troca de experiências? Não, foi um convite e um aceite. E aí é importante que a gente pense que, poxa, né, a gente já estava ali em contato, por que a gente não fez, sei lá, bom, limpamos a praia, quem sabe a gente troca experiência agora, faz nem que seja uma carta um para o outro, um e-mail, dizendo, olha, a gente teve esses problemas, vocês tiveram esses problemas também? Porque daí a gente já tem uma troca maior. Mas o que acontece é que o clube A diz, vamos fazer isso, o clube B diz, ok, aí fazem, e aí nunca mais falam. E aí isso é, né, uma prática não tão boa de relações internacionais. Belinha? Eu acho que, como internacionalista, nessas horas, a gente deveria ver essa questão da prosperidade das relações, entendeu? Fez um projeto, faz outro, vai misturando as questões e os problemas, como eu disse, entendeu? Que eu acho que é muito necessário. Inclusive, uma das coisas que as ODS têm são 5 P's, que eu estava tentando lembrar, eu estava aqui atrás, eu não consegui achar. Eu sei que fala paz, prosperidade, e tem outros 3 P's, dos quais eu não lembro. Mas eu acho que a gente deveria sempre focar também na hora de fazer uma parceria, verificar essa prosperidade das relações. O que mais a gente pode fazer além disso? E era só isso que eu queria complementar. Perfeito. O segundo questionamento vai na mesma linha também, que é o projeto proporciona o contato e a compreensão a respeito de diferentes culturas e nações. Acho que vale a mesma ponderação, acrescido de que os projetos, né, eles devem, atualmente, para nós internacionalistas, né, acho que a Beatriz vai se identificar, a gente não vê, eu não vejo pelo menos, a necessidade obrigatória de que para a gente fazer um projeto de internacionais, a gente precisa ter o contato com uma pessoa de outro país, tá? É uma coisa que a gente, enquanto internacionalista, não considera. Mas, já te passo a palavra, Júlia. A título do CNP, isso é feito, assim, muito por parte de como os projetos de internacionais no Brasil têm se desenvolvido. Então, é um incentivo para que haja uma troca maior cultural. É um incentivo para que a gente saia um pouco da nossa zona de conforto e entre efetivamente em contato com outras culturas. Julian? Você tocou num ponto maravilhoso. Eu estava até conversando com o Ramires, antes dessa alteração, a gente estava conversando de o que realmente seria interessante manter nesses editais e o que seria interessante repensar. E uma das coisas que a gente vinha conversando, inclusive com o Lucas, era sobre, por exemplo, a gente desfazer essa categoria de internacionais para projetos. Porque, assim, eu fico muito perdido, Genaro e Belinha, e aí eu quero a ajuda de vocês, em relação a essa parte que concerne o contato. Porque, por exemplo, se tu tomar como base o seguinte caso, eu sou paraibano, com muito orgulho, amém, graças a Deus, e entro em contato com o pessoal na França. E a minha ideia é apresentar a cultura nordestina, vamos assim fechar. Só que se eu levar em consideração que cada um dos 9 estados do Nordeste se manifestam de uma forma completamente diferente a diferentes pontos, eu tenho medo de o pessoal da França entender aquilo que eu apresentei como sendo a cultura generalizada do Nordeste. Ao que é a minha pergunta, contextualizada esse cenário todo. Se eu tomar como base, por exemplo, vocês do Rio Grande do Sul e nós aqui do Nordeste,
E a minha ideia é fazer um projeto de troca de culturas, de tipo, olha, vamos apresentar mais a fundo a cultura nordestina e vocês mais a fundo a cultura sulista. E eu transfiro isso como sendo um projeto para o CNP. Ao meu ver, isso se enquadra em internacionais porque está havendo essa comunicação cultural entre povos, entre aspas, distintos. Vocês que são de relações internacionais, vocês entendem que esse pensamento ele pode se considerar como verdadeiro, ou seja, não necessariamente envolver dois países distintos, mas falando a nível de Brasil e envolver regiões, domínios fitogeográficos, não sei, depender do contexto, diferentes em um mesmo país, pode ser considerado, sim, um projeto internacionais? Ou eu estou pensando errado? Eu tenho certeza que o Genaro está olhando para a minha tela e olhando para a dele. É que é uma pergunta... É que tu tá querendo nos comprometer. Eu acho que é isso. E principalmente tá gravando. Então pronto, então não responde. Corta, vamos cortar essa parte também da gravação. Não, desculpa, gente. É porque é uma dúvida minha geral. Não, é que existem correntes divergentes em relação a isso, sabe? Vai muito do conceito de internacional que está sendo utilizado. Porque existem diversos conceitos do que é internacional. Por exemplo, a questão do Rio Grande do Sul-Nordeste. O Rio Grande do Sul, ele se aproxima culturalmente mais dos países do Cone Sul. Tanto que nas divisões do que é Cone Sul, muitas vezes incluem apenas a região sul do Brasil. Então, fica Argentina, Chile, Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e de vez em quando Paraguai, que vai e volta, a gente nunca sabe se ele é do Cone Sul ou não. Eu considero. Mas aí vai muito assim da definição que é aplicada. Eu acho que uma das grandes dificuldades de se pensar dessa forma é que talvez isso recaia sobre uma zona de conforto para o pessoal em geral, entende? Antigamente a gente tinha a categoria de projeto multidistrital, que foi banida do CNP em 2014, 2015, por aí. E aí, nessa categoria, enquadravam esses projetos multidistritais do Brasil. Mas, não sei, eu não me sinto à vontade para responder diretamente a tua pergunta, eu só dei uma devagada. Eu concordo com o Genaro, eu fico preocupada. É o momento em que a gente pisa em ovos, que a gente fica, será? Eu sugiro fazer todos os tipos de projeto, entendeu? Eu sou uma pessoa que, quando a diretora dizia assim, meu anjo, quer fazer, faça o projeto com a cidade vizinha, faça, entendeu? Mas eu também sempre incentivava. Você pode usar ele, por exemplo, de exemplo, de teste, entendeu? Vocês faziam como se fosse um teste e tentar aplicar fora. Eu sempre incentivava todos os diretores a fazer algo fora, entendeu? Que é meio que a perspectiva de internacionais que a gente quer aqui, entendeu? Literalmente fora do Brasil. Não temos fronteiras, mas fora da região brasileira, porque eu concordo com o Genaro. É uma forma de tirar as pessoas da zona de conforto, que isso acaba sendo muito frequente na diretoria de internacionais, entendeu? Pelo menos assim, o que eu percebi é que acaba sendo frequente esse tipo de situação, de fazer uns projetos muito repetidos, e eu fico, gente, mas tenta isso, tenta aquilo, coloca aquilo, entendeu? E às vezes até surgiam várias ideias, assim, então fica aí. Mas a gente pode conversar mais depois, quando a gente estiver gravando. É isso. E a última pergunta, então, é se gera impacto positivo nos grupos envolvidos, que é bastante importante, partindo dessa perspectiva que é adotada, né, agora pegando a contribuição do Julian, a perspectiva que é adotada atualmente pelo CNP e geralmente em Rotaract no Brasil, é de que internacionais envolve pessoas de outros países. Então, o impacto positivo nos grupos envolvidos é o terceiro critério de avaliação. Em boas práticas, eu separei assim 3 dicas, e acho que é a última coisa que eu vou falar nesse sentido. A primeira é que, se vocês estão fazendo um projeto de internacionais e vocês estão querendo escrever no ANP um projeto de internacionais, escrevam ele como um projeto de internacionais.
tentem colocar na cabeça de vocês que os objetivos eles têm que ser de internacionais, porque muitas vezes os projetos que a gente encontra na categoria são projetos de comunidades que a justificativa é internacional. Ou projetos de internos ou profissionais que a justificativa é internacional. Partindo de dados da ONU, a gente decidiu que vai ajudar a comunidade lá do bairro X da minha cidade. É um projeto de comunidades. Se a gente pensa afim, claro, assim, eu digo que a gente pode escrever tudo como todos os projetos que têm justificativa internacional, eles podem ser escritos como projeto internacional. É só a gente saber como colocar os objetivos, os resultados, né? Que aí a gente coloca contribuindo com a situação da melhora, a partir dos dados da ONU, a gente estabeleceu como objetivo fazer a nossa parte local a fim de impactar internacionalmente. A gente, assim, na forma de escrita, vocês vão definir se aquele projeto ele vai realmente se enquadrar na categoria de internacionais ou se ele vai ser geralmente da categoria secundária, que é comunidades, meio ambiente, etc. A segunda coisa é... Existem países lusófonos. Se vocês, de fato, não têm conhecimento de inglês, não têm conhecimento de espanhol, não se sentem seguros, não tem problema. Portugal, gente, eu tenho contato de uma menina que é RDR em Portugal. Me chamem. Portugal, tem Timor-Leste, assim, se vocês não querem um país de primeiro mundo, que nem existe primeiro mundo, mas um país desenvolvido, Timor-Leste, lá na Oceania, é um país pobre, gente, é um país de desenvolvimento. Pode ser também. Olha, eu, assim, fazendo várias gafes gravando, não. Mas, enfim. Depois a equipe de IP corta. O que mais? A terceira dica que eu tinha... sim. E clubes. Entrar em contato com clubes ou com pessoas. Eu sugiro sempre entrar em contato com pessoas. Por quê? Porque eu penso na dinâmica interna do meu clube. A gente recebe a mensagem lá pelo Instagram ou pelo e-mail. Quem vê é a IP ou o secretário, que vai passar para o diretor responsável, que vai ler daqui a uma semana, que vai pensar no que vai responder, que vai levar para o clube aprovar ou não, e aí vai repassar para o secretário ou para o diretor de IP para depois responder. O que acontece? Uma gestão depois a gente tem a resposta, quando a gente tem a resposta. Mas é a burocracia dos clubes, a gente não tem muito o que fazer em relação à burocracia dos clubes, que a gente tem as nossas também. Mas quando a gente entra em contato com pessoas, o que acontece? A pessoa já fica enlouquecida com o projeto, ela já vai direto no responsável, ela já vai se sentir pressionada, não pressionada, mas ela vai se sentir responsável por te responder aquela pergunta que tu fez, ou aquela solicitação. Então, tu já vai criar um vínculo mais prático com aquele clube. Claro que depois pode expandir, pode... bom, gostaria de ver contigo da possibilidade, daí a gente pode enviar um e-mail formal para o e-mail de vocês, mas a resposta mais rápida vai vir sempre se vocês entrarem em contato com pessoas do Rotaract, e não com clubes, porque os clubes vão demorar, via de regra. Eu acho que do que eu tinha para falar era isso, mas eu vou fazer só o meu merchan nosso de cada dia. A Diretoria de Relações Internacionais da Rotaract Brasil, ela foi criada essa gestão, depois de muito tempo inexistente. A gente tem tido bastante trabalho, assim, a gente tem tentado estabelecer relações internacionais da Rotaract Brasil, que era uma coisa ou descentralizada ou um pouco colocada em segundo plano. E a gente tem, só para ilustrar para vocês como a gente pode trabalhar de diversas formas, a gente tem 3 eixos. A gente tem o eixo de cooperação, que é o eixo em que a gente tenta parcerias com instituições internacionais, é o eixo que a gente tenta parcerias com outros distritos para realização de coisas específicas, e a gente tem a diretoria de diplomacia, que é o momento em que a gente tem tentado inserir a Rotaract Brasil nos eventos internacionais, tomar um papel de maior protagonismo, assim, aquela coisa de quem não é visto não é lembrado. E a terceira, e talvez seja a menos intuitiva das 3, é informação. Porque informação também é relações internacionais.
repasse de informações, criação de feedbacks, inclusive em breve sairá o briefing da participação do Lucas na Medicom, na Conferência do Mediterrâneo, que a gente assessorou. Então, assim, informação também é poder. A gente vai tentar ao máximo repassar essas informações e oportunidades para os distritos, para que a gente possa se conectar mais ao que rola no Rotaract internacionalmente. Meu merchan está feito, agora é com vocês. Pode passar o vídeo da cabeleireira Leila, tudo certo. Minha gente deu uma pequena travada aqui, mas pelo que deu para entender, foi encerrada a fala do companheiro Genaro. Ele me corrigia se não, que eu travou aqui um pedacinho. Foi? Então, pessoal, Belinha e Genaro, meu Deus do céu, eu não sei calcular como esse dia foi proveitoso, sério. Bom, eu escrevi aqui, 3 laudas inteiras de tudo que vocês estavam fazendo, eu estava anotando aqui tudo. Realmente, foram coisas que aparentemente não eram levadas em consideração, e falando por mim, e eu acredito que eu possa expandir isso ao meu clube, vocês supriram todas as minhas expectativas. Todas as minhas expectativas. O que eu estava exatamente pensando, vocês conseguiram transpor. Porque o meu maior medo enquanto diretor de relações internacionais não era nem não executar projetos. Era pior, era fazer com que esses projetos chegassem ao meu clube de uma forma não profissional, que não respeitassem essas demandas que vocês trouxeram para a gente hoje. E de tudo o que vocês falaram, eu tenho certeza que 100% vai ser aplicado no nosso clube. Não consegui acompanhar bem aqui o chat, mas se tiver algum diretor de relações internacionais do distrito aqui, espero que você também tenha agradado dessa nossa tarde, os companheiros rotarianos que estão aqui presentes, e os outros companheiros de outros clubes que estão aqui do nosso distrito de fora, não sei quantos são, mas aqui eu quero abrir a oportunidade, caso os companheiros Belinha e Genaro tiverem a oportunidade e interesse, de responder questionamentos que o pessoal aqui no chat tivesse, porque eu, particularmente, eu fiz todas as minhas dúvidas, paguei meus micos ao vivo, então se a galera quiser entrar no bonde aí, galera, fiquem à vontade, porque esses 2 foram escolhidos a dedo. Eles realmente são autoridades na temática e eu não me sinto menos do que representados tendo eles 2 aqui para discutir sobre relações internacionais. Então, esse momento eu dedico a todos que querem fazer uso da palavra. Peço que, por gentileza, falem no chat para a gente organizar aqui a ordem. Tipo, olha, eu tenho uma pergunta, para a gente ir autorizando a fala. Beleza? Gente, porque se teve pergunta durante a meditação, admito que eu não li uma, porque senão eu perdi o foco da coisa. Eu leio, respondo. Vamos lá, vamos abrir aqui as perguntas, os neném. A gente alinhadíssimos, desde o primeiro momento. A gente começou a se falar já alinhadíssimos. Pois é, começou a semana, moço, vem cá. Genaro, eu só acho que você está devendo uma visita aqui ao nosso distrito, e Belinha, nós temos que fazer uma viagem para o distrito de Genaro também. Aceito. E o restante do 4.500 conhecer essa parceria internacional aí. Eu aceito. É só sair a vacina, aí a gente Sim. Necessário. Então, gente, cadê Tauan? Eu sei que Tauan sempre tem perguntas. Gente, Tauan é o presidente do nosso clube e ele sempre usa umas palavras bem chique, bem elaborada e etc. E eu tenho certeza que ele tem alguma coisa. O pessoal do TUM, os outros diretores que quiserem falar, fiquem à vontade. Nem Tauan entende os twitters dele. O povo pega pesado. Deu uma pequena travadíssima. Deu uma pequena travadíssima aqui para mim, mas ok. Tá conseguindo me ouvir? Agora vai, chique. Na verdade, a pergunta não me vem nenhuma mente, mas um dos mitos, na verdade, que Genaro me fez perder foi a questão da internacionalização mesmo, né? A gente focar muito em trabalhar com as pessoas de outros países e principalmente a fala dele sobre paz, né? Sobre trabalhar a noção de paz nas nossas comunidades, por exemplo, com o exemplo que ele deu, por exemplo,
do bullying, né, das crianças e o bullying nas escolas, assim, mudou totalmente a minha visão da atuação da Comissão de Internacionais. Eu acho que isso foi muito importante. Assim, a conversa foi bastante completa, principalmente o foco na pesquisa cultural dos países, né? Não confundir um país com outro, isso pode gerar N problemas para a gente, mas a questão da paz nas nossas comunidades, eu acho que foi o que mais me impactou, eu acho que mais, assim, meio que desviou a minha visão, assim, que estava num foco mais errado, assim. Eu gostei bastante. E eu não falo tão difícil não, viu, gente? Assim, eu falo normal. Gírias, inclusive. Foi ótimo. Define normal. Morta. Português. Nossa, tá acontecendo um momento aqui de bullying. Não, tô brincando. Né? Olha aí o bullying. Mas então, eu ia comentar rapidinho, com respeito à paz, é um negócio que a gente até estuda, pelo menos assim, porque relações internacionais não tem uma grade totalmente fixa, entendeu? Então, cada cidade estuda coisas completamente diferentes. Aqui na Federal uma coisa e na Estadual é outra. E, pelo menos, tem um grupo de pesquisa que, inclusive, os membros do nosso grupo fazem parte, que é Estudos para a Paz. Entendeu? Então, paz tem essa positiva e tem essa negativa, que é a perspectiva que o Rotary trabalha, mas é muito mais abrangente, entendeu? E eu acho, assim, muito louvável o fato de que é um dos pilares do Rotary, porque é necessário lidar com, seja questões de guerra, como também essas pequenas coisas. Genaro? Não, eu ia sugerir que, para trabalhar com projetos internacionais, com relações internacionais, abandonem o conceito de normalidade. A normalidade, ela muda conforme a região, conforme o país, conforme e até a cidade, se vocês duvidarem. Então, tá aí um conceito para vocês abandonarem, o conceito de normalidade. Mais alguma coisa, gente? Muito obrigada pelo adendo, Tawan. A palavra continua facultada, tá, pessoal? Se alguém tiver interesse, senão a gente, mais uma vez, agradece o pessoal. Bem, eu acho que o pessoal se alimentou, jantou cedo hoje, né? Com desse tanto de abalo que teve. Foi uma refeição completa com direito à sobremesa. Essa aula, que eu digo que, para mim, isso não foi só um momento de construção, enfim, de conceitos em Rotaract, foi uma construção humana, onde nós aprendemos... eu pensei que o microfone estava mutado, gente. Meu Deus, que vergonha. Foi uma aula de construção humana, onde a gente aprendeu muita coisa, inclusive a se comunicar melhor com as outras pessoas de diferentes culturas. Então, em nome de todo o nosso clube e os distritos, os clubes que estão presentes, eu quero agradecer imensamente a Belinha e a Genaro por terem aceito esse convite, a dedicarem parte do seu tempo para virem contribuir conosco, a pensar melhor nas nossas atitudes em relação aos nossos projetos e ações internacionais. Tenho certeza que tudo que vocês disseram vai ser aplicado em nossos clubes. E o pessoal aqui no chat está só jogando. Parabéns, abalou, perfeito, Tawan cobiçadíssimo, querendo ser carreado para todos os outros locais. Então, sendo assim, encerramos a nossa primeira atividade do nosso projeto de relações internacionais, que é o Conectuns. E aguardem, companheiros, que essa foi apenas a primeira atividade desse projeto maravilhoso, que já começou com sucesso, e novas oportunidades virão. Então, companheira Letícia, transfiro a palavra para você, e caso os companheiros Belinha e Genaro sintam-se confortáveis em permanecer, fiquem à vontade.